Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos. Santo Deus de Israel, a sua palavra é tão maravilhosa, Deus. E nós estamos aqui diante de uma porção tão pequena dela, 3 versículos que contêm uma profundidade tão grande, um desafio para a comunidade cristã. E por conta da profundidade daquilo que a palavra sempre tem para nos ensinar, nós clamamos a mediação, a unção do Teu Espírito Santo. Espírito Santo esse que ilumina, abre os olhos e aplica a palavra aos nossos corações, para que a gente entenda. Deus, para que a gente não só se comova, mas para que a gente pratique, para que a gente encarne, para que a gente viva essa realidade. Nós oramos a Ti e Te louvamos pelo aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite, e fale tão somente aquilo que é do Teu querer. Nós oramos a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há alguns anos, nós fizemos uma pequena pesquisa, alunos da minha turma da Universidade Católica, fizemos uma pesquisa sobre o tema individualismo. E foi muito interessante, porque nessa pesquisa nós elaboramos um pequeno questionário, do qual eu me lembro muito pouco, mas 2 perguntas me marcaram neste questionário, porque foram algumas perguntas que foram respondidas quase que invariavelmente da mesma forma. Uma pergunta que nós fizemos nesse questionário, uma primeira pergunta é: você acha que nós vivemos em um mundo e em uma sociedade individualista? E a resposta, que não foi surpresa para mim, a resposta foi positiva. As pessoas disseram: sim, nós vivemos em um mundo que é individualista. A percepção da maioria daquelas pessoas, enquanto que na sua relação com o outro, era de que os outros eram individualistas. Seguia-se uma outra pergunta, e a outra pergunta curiosa, a pergunta então era: você se considera individualista? E a resposta era quase que invariavelmente não. Então as pessoas, quando perguntavam se vivíamos numa sociedade individualista, elas diziam sim. Mas quando perguntadas se elas eram individualistas, elas diziam não. Isso me chama a atenção, e eu tiro aqui faço aqui algumas constatações. A primeira dela é que a gente vive de fato, e que é inegável, que a gente vive a realidade de um sujeito cada vez mais voltado para si, centrado na sua própria órbita e esquecido do outro. O outro, você, aquele que vai além do meu umbigo, é cada vez menos considerado por mim. Cada vez menos eu tenho tempo para ele, olhar para ele, compaixão para ele. Esse sujeito, gente, centrado em si mesmo, esse sujeito é fruto de um longo processo e complexo processo histórico que acabou com as esperanças coletivas desse indivíduo. Esse indivíduo que em 1,5 século, finais aí do século XVIII, início do século XIX, XX, esse sujeito que nutriu uma esperança de que a tecnologia daria e resolveria boa parte dos problemas do mundo, se viu decepcionado com quaisquer que fossem as propostas políticas, ideológicas,
as esperanças pautadas na tecnologia, esse sujeito se decepcionou. Há um sociólogo francês chamado Gilles Lipovetsky, e ele diz uma coisa interessante. Ele escreveu um livro cujo nome me chamou a atenção de imediato, esse livro chama-se Era do Vazio. E ele diz algo que me chama a atenção e que reflete um pouco do que eu quero dizer aqui. Ele diz o seguinte: o direito de ser absolutamente si mesmo, de aproveitar a vida ao máximo, é certamente inseparável de uma sociedade que institui o indivíduo como valor principal. Você é o valor máximo da sociedade em que nós vivemos. E ele diz mais, um salto adiante dessa lógica individualista, o direito à liberdade, teoricamente ilimitado, todo mundo se acha no direito, mas até então circunscrito à economia, à política e à cultura, ganha costumes e cotidiano. Viver livre, sem pressão, escolher o seu modo de existência, ou seja, eu faço o que quero, não me importo com ninguém, são pontos mais significativos no social, na cultura do nosso tempo, pontos da aspiração do direito mais legítimo de cada um de nós. Eu quero fazer o que me dá na telha. E aí outra coisa que me chama a atenção, e nós constatamos isso, nós percebemos esse individualismo, mas uma outra coisa que me chama a atenção é que nós não conseguimos nos ver como agentes desse individualismo. Você acha que as pessoas são individualistas? São. Você se acha individualista? Eu de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou seja, eu acho que na nossa individualidade a gente não consegue, a gente não tem a capacidade nem de olhar um pouquinho para dentro da gente, de perceber que a gente também faz parte dessa cultura que perpetra esse mal. Essa regra não foge ao contexto da igreja, gente. Ou seja, quando nós voltamos essa reflexão para o ambiente eclesiástico, eu acredito que nós não estamos imunes a esse mal. Talvez a influência desse individualismo extremo, ele seja um pouco rarefeita ou vivida talvez em menor grau ou em maior grau, depende de onde se vai, mas o fato é que quando a gente olha, por exemplo, para os desigrejados, para os crentes voo solo, aqueles que não querem mais participar de uma comunidade cristã, não é? Ou das nossas reuniões dominicais. Irmãos, olha para o grupo que nós estamos aqui, e eu sou péssimo de conta e de números, mas eu acredito que nós temos certamente mais de 250 pessoas nesse tempo, é verdade? Eu acredito que sim, depois alguém me faz a conta direitinho aí, tá? Então preste atenção, quando que dominicalmente a gente se reúne aqui, em 250, 300 pessoas, quantos de vocês, em muitas situações, não entraram aqui anônimos e saíram daqui igualmente anônimos? Em uma comunidade onde nós professamos o que professamos. É interessante que as nossas, e quanto maior as igrejas, a tendência é de se tornar cada vez mais impessoal a relação. E a igreja, que foi chamada para ser corpo, se torna aglomeração religiosa. Nós entramos aqui como indivíduos, recebemos aquilo que nos interessa e saímos daqui como indivíduos sem que a nossa relação mude 1 milímetro, avance 1 milímetro um em direção ao outro. Eu já experimentei isso, eu já vi isso comigo. Por isso eu acho que falar de comunhão, como esse salmo nos propõe, é também um grande desafio. Nós temos falado dos salmos de romagem aqui alguns domingos, e salvo engano, esse deve ser o 9º domingo que a gente tem falado dos salmos de romagem. E esses salmos, que são a experiência cantada daquele povo que
3 vezes por ano, pelo menos, peregrinava para Jerusalém, para celebrações em Jerusalém, aquele povo unido, milhares de pessoas reunidas, eles cantavam a sua própria vida. Ora, os salmos de romagem são as histórias daquele povo. História de uma gente que tem esperança, que tem desesperança, de uma gente que sofre, que chora, que ri, que um dia está bem, que outro dia não está bem, de um dia acredita e de um outro dia já não mais acredita. Esses são os temas dos Salmos. A gente percebe aqui que nessas viagens, temas como, por exemplo, a providência, a esperança, o louvor, o socorro, a alegria, a humildade, fazem parte da vida desse povo. E quando nós ouvimos temas aqui, quando você vem à igreja, parece-me que nós recebemos com muito entusiasmo e entendemos que há uma necessidade, de fato, nossa, de que na nossa jornada cristã a gente realmente tenha perseverança, de que realmente a gente tenha alegria, de que a gente nutra esperança. Mas agora o Salmo 133 vem nos trazer um outro tema que é igualmente essencial para nós que somos caminhantes dessa jornada, para nós que vivemos o desafio diário da vida cristã, é a comunhão. Salmo 33, o tema da comunhão dos irmãos, daqueles que eram companheiros e peregrinos dessa jornada, sabe? Essa turma, e o salmista louva a Deus pela existência da comunhão e agradece ao Senhor pela comunhão destes caminhantes. E aqui esse salmo tem algumas lições muito importantes que eu gostaria de partilhar com você. E a primeira e clara lição para mim, nesse Salmo 133, é que o salmista nos ensina acerca da necessidade da comunhão. Olha comigo novamente, por favor, o verso 1. Na necessidade da comunhão. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, esse verso, ele nos mostra tanto uma constatação, quanto nos aponta para uma necessidade. Olha para a vida desse povo de Israel. Olha para a vida, para a formação desse povo. A forma que Deus forjou a história desse povo, através de Abraão, na promessa de um filho, que veio na sua velhice, a caminhada desse povo, José e o Egito, a peregrinação desse povo, a fome, a seca, a escravidão, 400 anos, dor, a libertação, a caminhada pelo deserto, o mar que se abre, a água que sai da rocha, os inimigos e os perigos que circundam, as desesperanças, o medo dos espias quando olham uma terra habitada de gigantes e de gente violenta, a incredulidade, o começo, o recomeço, a morte do líder querido, a ascensão de um outro líder, Josué, a derrota das muralhas de Jericó, a formação de um povo, a divisão das terras, a concretização de um sonho, a vida dos juízes, os reis que se levantaram, e de repente esse povo que viveu no meio de tanta luta, tanta confusão, de tanta discussão interna, de divisões, o próprio Davi, cuja a vida foi marcada por essas desavenças, as discórdias com Saul, as perseguições de Saul, os problemas que ele teve com Absalão, e daí em diante. E agora o que se olha é para um povo unido, e a constatação é: como é bom e agradável celebrar e viver essa união. Como é bom. Ou seja, Calvino diz uma coisa interessante no seu comentário nesse salmo. Ele diz assim: como os judeus tinham grande experiência em antagonismo interno,
que levou a nação quase à ruína, eles aprenderam o inestimável valor da união. Você sabe que é igualmente verdade quando você passa um momento difícil na sua vida, quando, por exemplo, você passa por um momento de enfermidade, quando você perde alguém querido. Normalmente a gente costuma atribuir uma nova conotação, um novo significado à nossa própria vida. Não é verdade? As pessoas que, eu não sei, alguém que perdeu um ente querido, de repente começa a pensar nas relações de uma outra forma. Vou cuidar mais. As pessoas que, de repente, passaram por muito perto da morte, passaram por uma situação perigosa, pensam, agora eu sou mais grato a Deus pela minha vida. Da mesma forma, essa gente que experimentou o caos das desavenças, dos conflitos internos, das picuinhas diariamente geradas, essa gente agora experimentando a comunhão está dizendo, Deus, isso é bom! Isso é bom e é agradável, isso é maravilhoso. Ou seja, o que se pode inferir aqui é que a gente precisa dessa comunhão. A necessidade de comunhão, irmãos, é uma verdade para qualquer grupo de qualquer natureza. Seja uma empresa, seja, enfim, qualquer natureza, qualquer grupo que seja. Mas quando nós trazemos essa realidade para os irmãos da fé, isso ainda é uma necessidade muito maior, por alguns motivos muito importantes que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, a nossa necessidade de comunhão, ela deriva da natureza de um Deus trinitário. Você já parou para pensar? Que o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é para nós um grande exemplo de comunhão. O Filho, o Pai e o Espírito são tão perfeitos na sua relação de harmonia e amor e comunhão, que os três são um, e um em três. A relação de Deus significa um grande desafio para conosco. Ou seja, esse mesmo Deus que nos fez relacionais, porque esse Deus é um Deus relacional, nos criou para uma relação de comunhão. E por isso, quando da criação, a forma como a Bíblia e o Senhor ordena é: façamos um homem. É Deus, é o Pai, é o Filho e é o Espírito na obra da criação humana. E quando cria aquele homem solitário, diz: façamos uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não é bom que esse homem viva só. Nós, a minha alma e a sua alma, ela clama por relacionamentos, ela clama pelo abraço, ela necessita, ela deseja, porque o Deus trino e relacionais nos fez. Eu preciso de você. E não tinha um cânticozinho que a gente cantava? Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Essa eu tirei bem de alguns anos atrás agora, viu? Eugene Peterson diz o seguinte: quer gostemos ou não, no momento em que confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, no momento que nós nos tornamos cristãos, nós automaticamente nos tornamos membros de uma família. Nossa membresia nessa família, na igreja, é consequência da fé em Jesus. Fazer parte do corpo de Cristo é a premissa fundamental para aquele que tem a Cristo. Aos desigrejados e decepcionados com a igreja, e com o corpo de Cristo, aí Eugene Peterson nos lembra e nos alerta. Porque se por um lado a nossa relação com Deus ela é pessoal e ela é íntima, ela nunca é privada. Nós somos uma família em Cristo. Nós vivemos entre irmãos e irmãs em Cristo. Nenhum cristão é um filho solitário. E é interessante que às vezes a gente se esquece daquilo que se torna um jargão
tão corriqueiro para nós, não é? Você já parou para pensar que de repente eu olho para você, ou para uma pessoa que eu talvez nunca tenha visto, e eu estendo a mão dizendo, seja bem-vindo, meu irmão? É certo e é fato que a comunhão é um desafio, gente. E eu não estou aqui romantizando e ignorando verdades claras, óbvias, com as quais a gente lida todo dia. Não é fácil viver em comunhão. Não é. Basta que você olhe para as suas relações familiares. Olha aí como são as relações familiares, não é? A gente briga, a gente discute, a gente, e tal, vai dormir no sofá. Isso aí não acontece lá em casa. As coisas vão e de repente se entende, não é verdade? Mas a gente, no fundo, no domingo, volta para a casa da mãe, tem almoço, beleza, acabou, né? Hoje, franguinho caipira, né? As relações são difíceis e são sempre um desafio para nós. A gente precisa entender que quando a gente se torna cristão, a gente não se torna anjo. Queria eu que fosse assim, mas nós não alcançamos a perfeição e os nossos pecados estão aqui e eles se tornam às vezes um grande empecilho para o desenvolvimento de uma comunhão mais saudável. Eu me lembro de um amigo que ele dizia que quando o pai discutia com a mãe, ele dizia para a mulher, depois da discussão, dos desentendimentos, ele dizia assim para a mulher, falando assim, ô mulher, você dificulta a minha ida para o céu. Semana passada o pastor Joel estava dando um exemplo, nós estamos estudando o livro de Atos, estávamos falando de Atos capítulo 2, os últimos versículos, quando fala da comunhão da igreja, e ele citou um caso que eu achei fantástico, um casal já de velhinhos, de muitos anos de vida conjugal, e levaram ele lá na BBC para fazer a entrevista com o casal, e perguntaram para o marido, mas o senhor nunca pensou em divórcio? Tantos anos de casado, nunca pensou em divórcio? Ele disse, não, divórcio nunca. Assassinato eu pensei muitas vezes. Pura verdade, não é? Irmãos, não é fácil, é um desafio para nós, não é? Nem todo mundo é legal. Eu brinco com a minha esposa que eu faço aniversário, nós fazemos aniversário muito próximos um do outro. Eu faço dia 13 de agosto, ela faz 23 de agosto, e como eu sou o modo econômico lá em casa, eu falo, comemora um só, porque tudo facilita na vida da gente, e ela fica mordida de raiva, porque ela fala assim, poxa, a gente faz aniversário, faz perto do seu, todo mundo lembra que é o seu, esquece que é o meu, traz presente para você, não traz para mim. Eu falei, mas eu vou te explicar, meu bem, que é o seguinte, eu sou legal, e aí o pessoal traz presente para mim, porque eu sou legal, você não é legal, o pessoal não traz presente para você. Aí ela fica com muita raiva. E aí eu estou lembrando isso porque eu penso, mas a minha esposa é legal, viu, gente? E eu penso isso porque é difícil, porque nem todo mundo é fácil na relação eclesiástica. Ora, se não é dentro do nosso lar, como é que será numa família estendida como essa? Não é verdade? Mas sabe o que a Bíblia diz? O Senhor Jesus, quando perguntado acerca daquilo que resumiria a lei, Jesus disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós sabemos que essas relações, elas não são fáceis, mas há em nós essa obrigação de buscarmos a comunhão e de exercitarmos o amor e tudo que dele deriva. E sabe como é que o apóstolo Paulo descreve o amor? A descrição de Paulo
na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, é a definição concreta daquilo que é o amor. E ele começa a dizer que o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, o amor não se arde em ciúme, o amor não se alegra com a injustiça. Ele enumera coisas que o amor é e coisas que o amor não é. Ele é benigno, ele é paciente. E o fato é que quando nós somos chamados a amar, é preciso que no exercício desse amor, a gente coloque em prática e exercite tudo aquilo que seja derivado do amor que a gente professa. É um desafio para nós. Sabedor dessa dificuldade, Paulo sabia bem dela. O apóstolo Paulo, depois de exortar aos romanos quanto aos princípios de relações pessoais, e Paulo faz isso de uma forma belíssima em Romanos 12. Quem conhece o texto, quando Paulo fala, olha, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O apóstolo Paulo fala, cuidem uns dos outros, não paguem o mal com o mal, sabe? Se o inimigo, fizer o mal a você, ou te fizer alguma coisa, a gente precisa pagar com bem. Aí é interessante que logo adiante Paulo diz o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se esforce para isso, lute para isso. Seja a nossa comunhão também, irmãos. E a gente precisa se lembrar que nesse esforço que eu e você precisamos ter, porque eu percebo que o nosso individualismo diminui a nossa tolerância para com o outro. A gente vai perdendo a capacidade no nosso mundo voltado para nós mesmos de superarmos a diferença de um para com o outro. A gente vai perdendo a capacidade de andar a milha mais. A gente vai perdendo o interesse de olhar para o outro. A gente perde a paciência de suportar qualquer coisa que não reflita a mim mesmo no meu maravilhoso espelho. A gente também precisa entender que a nossa comunhão, que é possibilitada pelo amor, ela é uma das maiores evidências do amor de Deus. Irmãos, olha que coisa séria que nós estamos falando aqui. Nós pregamos aqui um Deus que é amor, e as pessoas que aí fora estão só perceberão ou terão uma ideia muito mais clara daquilo que é o amor de Deus para com o seu, quando ver na sua verbalização desse amor, a concretização desse amor pelos seus atos, pelas suas mãos. Jesus, na sua oração sacerdotal, a oração sacerdotal de Jesus estava começando a preparar os seus discípulos, porque ele partiria. Ele estava muito próximo da cruz do Calvário, e ali ele estava preparando os seus discípulos para a sua partida. E então no capítulo 17 de João, ele ora para que Deus não tire aqueles discípulos do mundo, mas que os livre do mal. E logo em diante, no versículo 15, olha o que ele orienta esses discípulos, versículo 15 em diante: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste, como também amaste a mim. Quando o mundo olhar para uma igreja que se ama, esse mundo terá o coração muito mais sensibilizado para acreditar em um Deus que é amor. Mas enquanto nós, que nos chamamos de irmãos, nos apunhalarmos uns aos outros, nós desonramos o nome daquele que é amor. Eu me lembro de um texto que li do reverendo Wildo,
que é o fundador da Missão Vida, que numa das suas viagens ali pelo interior de Goiás, a Missão Vida, uma missão que trabalha com a recuperação de mendigos, de homens que moram na rua, e em uma das suas viagens eles estavam de carro e de repente um homem maltrapilho, descalço, bem à noite, atravessando a estrada, eles quase atropelam esse homem, eles assustados freiam, param o carro, e então o reverendo Hildo, a reação dele é ir atrás daquele homem. Ele diz: olha, tudo bem com o senhor? E aquele homem era um homem ali da roça, um homem de pés descalços, de pés rachados, de roupas muito simples e furadas, e a reação do pastor Hildo foi tirar a sua blusa, a sua jaqueta, cobrir aquele homem e diz: olha, toma, é sua. Aí aquele homem, então, naquele momento, ele olha para o reverendo Hildo e ele pergunta assim para o reverendo Hildo, na sua simplicidade, ele diz: o senhor é Jesus? O senhor é Jesus? Sabe por quê? Porque os nossos atos têm o potencial de concretizar, de encarnar o amor daquele que é o nosso Deus. Sabe qual é a minha tristeza? A minha tristeza é que muitos olham para nós e pensam de nós: você é o diabo? Você é o diabo, que não é possível. Eis aqui um desafio para nós. Aqui há para este homem, há para o salmista, muito mais do que uma constatação de que a comunhão é boa. Ele aponta para a necessidade dessa comunhão, e essa é uma necessidade viva, real, urgente, para mim, para você e para todos aqueles que confessam o nome de Cristo Jesus, o Deus que é amor. Segundo lugar e segunda lição do salmista, os frutos da comunhão. Versículo 2, olha aí comigo. Diz assim o versículo 2: é como óleo, a união que ele está falando, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, e a barba de Arão, e que desce para a gola das suas vestes. E ele diz também no versículo 3, que é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Irmãos, olha aqui para mim, e olha que coisa importante. Quem já vivenciou as dores das rusgas, quem carrega no corpo as cicatrizes das brigas e das desavenças, quem traz na alma as marcas dos desentendimentos, sabem muito bem o mal que se faz a falta de comunhão. A dor de ser difamado, ou destratado, ou vilipendiado, ou qualquer que seja a motivação que quebra os nossos vínculos, que nos afastam, que nos geram rancor, que nos iram, que nos dão raiva, que nos fazem olhar para aquele que outrora era irmão como inimigo. Este salmo e este salmista sabe muito bem o que é isso. Sabe muito bem a dor de ser ferido, de ser machucado, e provavelmente, certamente, a dor também de machucar alguém. Por isso, nós precisamos nos atentar e entender que esse discurso não é mera parola, conversa de crente. Isso é mandamento de Deus. Você entende isso? Não sou eu que estou falando. Sabe o que Paulo diz aos Gálatas? Paulo diz assim: porque toda lei ela se cumpre num só preceito. Capítulo 5 de Gálatas: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele completa: se vós porém vos mordeis, devorais uns aos outros,
vede que não sejais mutuamente destruídos. A gente se pega, a gente tem uma dureza do coração, e eu percebo que a nossa tolerância, ela é pequenininha. E o que a Bíblia está nos alertando é: tome cuidado. Sabe por quê? Porque a casa dividida em si vai ruir. Vai ruir. A comunhão na concepção divina é tão importante, mas tão importante, que Deus atrela o perdão dele para com o perdão que a gente dispensa para o outro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E no parte da oração, quando nós dizemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem. Ou os próprios ensinamentos da palavra que dizem: se você vem trazer uma oferta no gasofilaço e se lembrar que tem um problema com o irmão, guarda a tua oferta, resolve o teu problema com o teu irmão, porque a oferta do teu bolso não pode ser maior do que a oferta do teu coração. Irmãos, eu tenho caminhado e vou para 14 anos de vida pastoral, que é algo muito pequeno, mas que é suficiente para ver a dor e as lágrimas nos olhos de quem já sofreu por conta da desunião entre os irmãos. E então o salmista diz que a comunhão é como óleo precioso sobre a cabeça, e essa é uma imagem que nos remete a Êxodo 29. Êxodo 29 é onde se encontra a ordenança e o preparativo para a ordenança do sacerdote Arão. Ali, depois dos sacrifícios que deveriam ser ofertados e que eles eram preparados, Arão e os sacerdotes que posteriormente viriam, vestia a sua veste, e ali se derramava óleo sobre a sua cabeça, que descia pela sua barba e molhava as vestes sacerdotais. O óleo, no Velho Testamento, tinha uma série de simbologias, tinha uma série de representações, como, por exemplo, a presença de Deus, a proteção, a sua bênção e o seu cuidado, a sua graça sobre nós. E aqui o que o salmista está dizendo é que a comunhão entre eu e você é a manifestação viva da graça de Deus que se derrama sobre nós e que se espalha pelo nosso corpo e que toma conta da nossa alma. A comunhão é preciosa. E aí também o salmista usa uma outra imagem, que é o orvalho do Hermon. O Hermon é o monte mais alto de Israel, é um monte que fica no norte de Israel, e Israel que é uma região montanhosa. Mas a gente sabe que as regiões altas, elas costumam produzir orvalho. E é interessante que ele usa a imagem desse orvalho do Hermon, que brota do alto da montanha e que desce até o sopé dessa montanha e desses montes. E esse orvalho, que tem um valor muito especial numa região desértica, esse orvalho que desce, molha a terra, nutre, seca, traz saúde, refrigério e frescor. E é isso que o salmista está dizendo. A comunhão traz isso. Renova, traz refrigério, traz cura para a alma. E ela é possível, e ela é factível, e ela é palpável. Ela está a um passo do nosso orgulho, ela está a um passo da nossa pequenez, da nossa arrogância, do nosso individualismo. Ela está aí, e ela pode ser concretizada nesse que está no teu lado, nesse que está atrás de você, em quem chora e quem você não vê, em quem planteia e quem você não tem ideia, nesse que luta como você luta e que precisa da tua mão estendida.
para entender e perceber o que é vida em comunhão. Na nossa recente aí, história do Canadá, alguns fatos assim me marcaram profundamente e que revelaram para mim a veracidade da existência da família cristã de todos os povos, línguas e nações. E talvez 3 momentos em especial, quando nós chegamos lá, e que vocês conhecem a história, nós esperávamos um apartamento mobiliado, e quando eu abro o apartamento não tem nada, e aí eu olho para minha esposa, ela me dá um olhar como quem diz, o que eu estou fazendo? Ela não falou nada, isso foi leitura mental, nem labial foi, né? E aí então, todo enfim, aquela preocupação, aquela ansiedade, e de repente, numa noite fria de um inverno que eu jamais conhecera, 29, menos 30 graus, bate na minha porta um casal da Costa Rica. Aliás, torci para Costa Rica, mas não deu, não teve jeito. Mas esse casal chega e aí a gente começa a falar um portunhol que já me salvou, o inglês muito ruim, e esse casal vem chegando, trazendo cobertores, comida e talheres. E ele disse assim para mim: eu soube que ia chegar aqui uma família do Brasil, e a gente veio trazer uma coisa aqui para vocês, e a gente ficou sabendo que vocês não estão com nada aqui. E eu pensei: Deus, existem irmãos de verdade, o amor de Deus me abraçando através daquele meu amigo de Costa Rica. E nos primeiros dias nossos lá eu não tinha carro, e é impossível você se locomover para mais de 1 quilômetro com menos 30 graus. E na nossa concepção tropical é tão distante daquele inverno que um dia eu falando no Skype com meu irmão, ele disse, eu preciso ir que eu vou para a igreja. Ele disse: mas a Dani não está trabalhando. Eu disse: não, mas a igreja aqui do lado, eu vou andando. Ele: como assim? Como é que está aí fora? Eu falei: menos 40 graus. Mas então como você vai? Eu falei: você acha que eu saio lá fora e, né, viro pedra assim de gelo? Tem que ir rapidinho. Eu boto um casaco, pega as meninas e vai para a igreja, né? Porque na cabeça dele tropical, de quando faz 15 graus em Brasília, a gente usa touca, luva e cachecol, menos 40, falou: vai virar estátua de gelo aí fora. Aí esse meu amigo, ele tinha uma van. Presta atenção, irmãos, esse irmão casado, eles têm 4 filhas, e eles moravam num trailer que devia ter, acho que 50 metros quadrados, um trailerzinho. E aí ele disse, eu falei: rapaz, eu preciso resolver documentação e tudo. Ele falou: eu te pego. Durante quase 3 semanas, todos os dias, ele me buscou na minha casa e me levou para eu resolver tudo aquilo que eu precisava. E eu disse: cara, eu não sei como te pagar. Ele falou: já está pago, meu irmão. Já está pago. O segundo evento é que quando nós voltamos para o Brasil, e a gente volta em 2011, a mãe da Dani falece, e foi uma situação muito dolorosa para nós, mas uma imagem que me marcou foi quando, depois de todo o desenrolar das coisas, a comunhão da igreja que nos recebeu, os amigos que nós vimos no velório, depois de 1 ano e meio fora do país, e quando nós entramos no avião, eu do lado de uma das meninas, ela do lado da outra das meninas, aqui ao meu lado, no corredor, e quando o avião decolava, as lágrimas desciam, e aquilo foi a cena mais dolorosa para mim. Porque ela deixava para trás a mãe. E eu pensei: Deus, como será difícil esse retorno. Quando o avião pousa e quando nós olhamos do alto para aquela nova vida, para aquele longo desafio, longe dos amigos, longe da família, as lágrimas escorrem novamente. Um amigo vai me buscar no aeroporto, esse brasileiro. E quando nós entramos na nossa casa, tinha um grupo de cerca de 10 pessoas, com bolo de aniversário para nós, canadense, coreano, latino, nos abraçando
e dizendo que bom que vocês voltaram. Você sabe que eu senti naquele abraço. A gente ganhou gás para enfrentar mais tudo que viesse à nossa frente. Porque eu sabia que eu não estava sozinho. Porque esse Deus que nunca nos abandona, Ele concretiza o seu amor através do abraço de quem está ao nosso lado. E custa tão pouco. Meu Deus, custa tão pouco. Custa tão pouco a gente fugir e a gente saltar do nosso egoísmo, do nosso corre-corre. E de repente eu chego naquele lugar, tem irmãos em Cristo Jesus que dizem: sejam bem-vindos. A minha reação é dizer: Deus, louvado seja o teu nome, por uma família que transcende vínculos e conexões biológicas, mas que está unida com milhares de milhares pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Quando nós voltamos do Canadá, quantos desafios, e a Dani precisa vir antes de mim, e aquela loucura. E com que carro eu vou, e como é que eu faço ela com as meninas, e eu lá vendendo coisa para me virar, para voltar. E aí a gente abraça, recebe um abraço, recebe o carinho, a compaixão, a amizade, a despeito, apesar dos pesares. A força se renova. Tinha um amigo lá, um amigo africano, Charles, o cara era uma figura, negão assim, de quase 2 metros de altura. Falar negão ainda pode, gente? Pode, perdão, pode. É carinhoso, viu, gente? Carinhoso, gente. Pior que está gravando. Edita, Reinaldo. Edita, irmão, para não dar problema para mim. Viu, com corretamente político, mas o negão era muito gente boa, e ele tinha um filhinho, Benjamin, e esse menino era meio trabalhoso. Um dia as casas têm uns decks assim. Gente, eu falo para vocês que filho é fonte infinita de ilustração, não falo? E aí a Beatriz e a Letícia estão lá embaixo, o menininho chega na ponta do deck, e ele tira o pipiu dele para fora, e ele faz assim, pichau, e começa a urinar na cabeça das meninas. E a Beatriz, e acredito que ela, digo eu que ela mais puxou a mãe, ela ficou enfurecida, e ela foi na casa do pai do menino, meteu a mão na porta, esqueceu a campainha, meteu a mão na porta. Quando o pai abre, assustado, falou: que foi, Beatriz? E a Beatriz, ele não entendia nada, porque ela falava metade português, metade inglês. E aí a Letícia chega para socorrer com mais calma, com mais habilidade, diz: não, o menininho foi lá, pichau e tal, saiu correndo. E aí o pai veio na minha casa me explicar a situação, me pedir desculpa. Falou: rapaz, ele que me contou a história. A Beatriz chegou, bateu a mão na minha porta e tal. Ela estava com muita raiva, não conseguiu explicar nada. Mas esse menininho, eles eram muito amiguinhos. E eu me lembro que ele trabalhava, ele gerenciava fazendas de leite. E numa ocasião a esposa tinha ido à África, eles eram de Ruanda, um casal fantástico, que experimentou as agruras da guerra civil na Ruanda, histórias de fazer a nossa alma gemer. E esse homem, eu vi ele preocupado, porque ele tinha que sair de madrugada. Eu disse: Charles, como é que você vai fazer com o Ben? E a cultura norte-americana é meio distante, não tem muito disso. E ele falou: Adriano, eu não sei, cara. Eu disse: rapaz, deixa esse menino dormir lá em casa. Ele falou: sério? Eu falei: cara, deixa ele dormir lá em casa. E o menino foi, dormiu lá em casa sem problema. Quando foi um tempo depois, por conta do inverno e toda aquela dificuldade, nós tínhamos um só carro, mas nessa ocasião meu horário com o da Dani já não estava batendo. E eu fui a ele tinha uma condição financeira bem melhor, já trabalhava lá há muitos anos. Eu disse: meu irmão, eu queria te pedir tem condição de você alugar o seu carro para mim aí, se você fizer um preço barato? Eu disse: o quê? Você não quer alugar o seu carro, esse outro carro que você não usa? Ele olhou para mim e disse assim: Adriano, eu pude confiar o meu filho a você. Ele pegou a chave do carro, botou a chave do carro na minha mão e disse assim: use o quanto precisar. Quando não precisar mais, você me devolve.
Você é meu irmão. Comunhão em Cristo Jesus, concreta em atos. Comunhão que refrigera a alma, que alivia a dor, que apazigua, que restaura, que cura, que nos ajuda a superarmos as dificuldades. É como óleo que desce, ou como o orvalho do Hermon, que refrigera, que traz frescor, que traz renovo. Quando eu penso naquela multidão caminhando para Jerusalém, eu penso quantas vezes eles precisaram parar para ajudar um a pegar o filho do outro, enquanto eles cantavam, oh, como é bom e agradável. Quantas vezes eles não precisaram tirar o pão do bolso para partir com aquele que estava ao seu lado, enquanto eles cantavam, como é agradável viver unidos os irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo, e aqui eu quero concluir, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele nos alerta de uma forma tão séria, porque aquela comunidade ele amava demais. Ele amava e ele explicitava isso de uma forma muito especial. O apóstolo Paulo, e eu imagino, e talvez aqui na minha imaginação, como quem ama um grupo e não quer ver esse grupo dividido, o apóstolo Paulo apela dizendo: gente, se há entre vocês entranhados afetos e misericórdias, se há comunhão no Espírito, não fique pensando somente cada um naquilo que pertence a você, sejam humildes, procurem uma necessidade do outro, façam isso. E aí o apóstolo Paulo então diz no capítulo 4, versículo 8 e 9, aos Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Você quer a paz de Deus? Conceda essa paz. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, da sua segunda epístola, ele diz assim no versículo 11: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sedes do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Deus não põe a mão na desavença. Deus não assina embaixo do ódio. Deus não corrobora ou compactua com a pequenez da alma. Se nós queremos essa paz, nós precisamos dar essa paz. E é por isso que a última lição do salmista é a consequência da comunhão. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Eu e você vivemos num mundo de pessoas solitárias, amedrontadas, onde o outro é presa, inimigo, concorrência. Nós temos medo, fechamos os vidros do carro, olhamos com desconfiança, já fomos tão feridos que não queremos mais correr o risco de amar. Mas eis aqui o desafio da igreja que Jesus chamou para ser uma só, para ser um povo, para ser um rebanho. Esse é o desafio. Porque ali, se nós quisermos um lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida, a comunhão é condição sine qua non. Há um preço a ser pago, preço difícil. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o Senhor. Pedir para que Deus nos capacite
nos capacite, nos fortaleça a vivermos em comunhão. Santo Deus querido, Senhor, nós confessamos, eu confesso aqui, como é difícil, eu confesso aqui a minha pequenez da alma, de viver com aquele que não é a minha cópia, que não me reflete no espelho, mas foi esse que o Senhor me chamou para amar. Foi a esse que o Senhor mandou estender a mão. Foi a esse que o Senhor mandou amar, consolar, dar suporte, sustento, partilhar carga. Deus, eu quero te pedir sobre essa igreja, sobre esta igreja, que esta igreja aprenda com aquele que, enquanto esbofeteado, enquanto escarnecido, enquanto ferido, enquanto maltratado, foi capaz de olhar para os seus algozes e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queremos ser receptáculos e distribuidores desse amor concreto, vivo, aqui, agora, hoje, para quem é solitário, para quem está em necessidade, para quem não tem o pão, para quem não tem afeto, para quem não tem carinho, para quem desconfia. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos a concretização do teu amor na vida daquele que está do meu lado. E para que esse testemunho glorifique o teu nome. Para que aqueles que olharem para os nossos gestos, para os nossos atos, para a nossa misericórdia, possam lembrar que é um Deus que é amor. Muito obrigado, Deus, porque na nossa caminhada cristã, oh Deus, nós não caminhamos sozinhos, não. Nós precisamos uns dos outros. Muito obrigado pelo outro que olha para nós. Muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de chamar estes aqui de irmãos e irmãs pelo vínculo eterno do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém.